Fala, povo, beleza? Aqui é o Israel Guedes, sou professor de mangá, autor de mangá e, ah, caso vocês me conheçam, este aqui é o meu canal e esse aqui não é o meu cenário habitual. Eu montei uma improvisada aqui, né? Porque estamos tendo uma situação em que não podemos sair muito de casa nessa situação do mundo atual. Vocês devem saber bem qual é. E é isso, estou aqui para tentar dar continuidade aos vídeos. E hoje o assunto principal é sobre começos. Começos de história, primeiros episódios mais especificamente, e o quão difícil é fazer. Para mim, o começo de uma história é a parte mais difícil de fazer. Entre o começo, o meio e o final. E eu já vou explicar por quê. E eu vou usar como exemplo dois primeiros episódios de anime que saíram recentemente. O primeiro é do Digimon, do reboot de Digimon, e o segundo, do Digimon 1, né, o Adventure. E o segundo é o Tower of God, aquele anime que é basicamente o original do Crunchyroll, que é baseado num webtoon, do site Webtoon. E uma parceria muito interessante que tomara que dê certo, porque isso abre muitas portas para muitas pessoas em lugares do mundo, né, fazerem sucesso e terem animações de suas obras. Então, primeiramente, eu vou falar o que eu achei dos episódios. O Tower of God foi o primeiro que eu vi e eu gostei de partes e não gostei de partes. Primeiramente, o visual é muito legal, porque ele é bem característico. A pintura, digamos assim, é quase só flat, é quase só cor chapada, não tem variação de luz e sombra, é raro. E ele tem uma textura muito que lembra desenho feito à mão, sabe? E aí ficou um negócio bem característico. A história é um negócio bem Battle Royale, lembra jogos vorazes, aquele gênero survival, né? Basicamente tem um objetivo que eles têm que subir uma torre e aparentemente enfrentar um monte de adversários para ter um desejo atendido. Só aquela pessoa vai ter aquele desejo atendido. E é basicamente isso. Com relação ao visual, eu não sei se ele é assim, porque é simplesmente marcante, eles acharam que ia ser uma boa para ter uma identidade bacana, ou se foi para cortar custos. Porque, por exemplo, no Webtoon original, eu dei uma lida, ele tem variações de luz e sombra. Ele é um pouquinho mais trabalhado. Então, e principalmente por conta também da abertura, que ela quase não tem animação, a abertura, ela é quase só créditos. E isso me faz pensar muito que eles tentaram cortar custos ao máximo, ainda mais porque quando tem movimentação, sabe, batalha, coisas dinâmicas, cenas dinâmicas, elas não têm uma animação tão bem trabalhada assim, ela é muito simples. Então, eu acho que eles tentaram ao máximo cortar custos e é bem compreensível. O primeiro anime dessa parceria, tomara que dê certo. Mas é o que acontece, né? Já era de esperar, eu acho. Bom, visual legal. Agora a história, eu achei ela extremamente expositiva. É muito diálogo. Ele quer te empurrar, a história quer te empurrar logo todo o contexto do mundo, todas as explicações. E é complicado. No primeiro episódio você querer encher o espectador de vários detalhes. É comum isso, porque a gente quer que o espectador entenda o quão grandioso é o nosso mundo, mas acaba ficando maçante. Então, eu geralmente sugiro que se coloque bem aos poucos esses detalhes. Que no começo você foque em algo mais simples. Que não precisa fazer com que o espectador entenda tudo o que acontece naquele mundo, como ele funciona, mas ele tem uma dica mais ou menos do que é, sabe? Do que rola por ali. E aí a gente vai entendendo aos poucos. Até essa situação da gente tentar entender aos poucos, né, o que está acontecendo, faz a gente se investir mais na história, geralmente. Então, muito expositiva e faltou muito emoção, sabe? O personagem principal, além dele não ter expressão, e isso é coisa do anime, no mangá ele tem um pouquinho mais de expressão, no mangá já, no webtoon, é o costume, e tem um pouquinho mais de expressão, e no anime não, ele não tem muita expressão e a gente não se apega muito a ele, porque o anime foca mais nos dados, sabe? Em passar informação do mundo e do contexto, em vez de fazer a gente se apegar ao personagem. Tem uma pequena cena ali que mostra meio que como ele conheceu uma pessoa importante pra ele, que esse deveria ser o foco do episódio, mostrar por que essa pessoa é tão importante e
o peso da perda dela, só que ele não foca nisso. E aí isso é um problema. Mas ele tem uns conceitos interessantes e pode ser muito bacana, muito bem explorado. Só esse começo que foi meio esquisito. E eu falo a mesma coisa mais ou menos pro Digimon. Porque nesse Digimon eu achei que eles focaram muito mais também em passar muitas informações, mas principalmente em jogar logo assim para as cenas de ação e vamos logo pro que importa, pro vamos ver, né? Que parece que era isso que eles queriam usar para chamar a atenção do público hoje em dia, que, né, o público hoje em dia tá mais impaciente, quer saber logo, quer ver logo as coisas importantes, então talvez eles tenham usado isso para tentar fisgar o público de hoje em dia. Porque o primeiro Digimon, ele focava muito mais no emocional. E, por exemplo, no começo do primeiro Digimon, a gente se importava, criava empatia com os personagens, porque eles eram crianças querendo voltar para casa. É algo fácil de se relacionar. Agora, esse novo não. Esse novo, por exemplo, tem a situação em que o Tai precisa salvar a família dele, que tá num trem que tá prestes a se chocar com outro, e para isso ele precisa derrotar um vírus lá no Digimundo, lá na internet, né? Pra fazer com que o sistema do trem volte ao normal. Só que a gente não cria tanta empatia assim pelo objetivo dele de salvar a família. Porque na prática eles quase nem mostram a família. A gente não vê, tipo, a família com medo, a família sofrendo pelo talvez destino trágico que aconteça, sabe? E o Tai pensando tanto assim na família. A gente precisa, geralmente, criar uma empatia, né? E entender o personagem, o que ele tá sentindo e também sentir, né? Mostra. Tipo, não só falar, a família dele tá lá. É bom, como eu falei, mostrar o medo que a família tá sentindo lá dentro, o que eles estão passando, esse tipo de coisa, sabe? E essa situação me faz colocar aqui pra vocês, porque eu acho primeiros episódios difíceis de fazer. Não só primeiros episódios, mas começos em si. Bom, porque você tem que apresentar o seu mundo, o contexto dele, os seus personagens, o objetivo dele, o objetivo da história. Você tem que dar também uma palhinha do que vai ter, digamos, mais pra frente. Você tem meio que, né, dar uma certa impressão de, olha, o meu anime ele vai ter essa pegada, a minha história, o meu mangá, o meu quadrinho, porque tem que passar, digamos, o clima da história, sabe? Se vai ser mais detetivesco, passa esse clima logo no primeiro episódio. Se vai ser mais de ação, passa esse clima no primeiro episódio também. Então, vocês estão vendo, é um monte de coisas que você tem que, além de tudo, equilibrar com, sabe, entretenimento. Tem que ser divertido. Não pode ser maçante. Tem que ter alguma coisa ali que faça com que o espectador queira assistir o resto. E goste, né? E se divirta. Então, por isso que eu acho extremamente difícil fazer um começo de uma obra, porque tem que equilibrar muita coisa. Quando você faz o meio, você já criou uma base no começo. Então, você já sabe mais ou menos como você continuar. E, no final, você tem que fechar o que já foi criado. O que não quer dizer que o meio e o final são muito fáceis de fazer. É só que eu acho o começo mais difícil justamente porque tem que apresentar tudo isso e dar um jeito de fisgar o leitor. E algumas dicas que eu dou é essa situação da empatia, né? Mostrar coisas pequenas, sabe? Sentimentos mais humanos, que geralmente fazem a gente se conectar mais ao personagem. Como eu falei no primeiro Digimon, a gente se conectava ao fato deles serem crianças, querendo voltar pra casa, e mostrava eles chorando, eles com saudade dos pais, esse tipo de coisa, o que é normal. Né? Enquanto que nesse, na verdade, parece que o Tai e o Taichi, né? E o Easy, ou Izumi, eles já sabiam de tudo, ou descobriram muito rápido, e não tiveram, sabe, tipo, será que eu consigo fazer isso? Será que não é muito perigoso? Ou, sabe, não pareceu que tem muita gravidade, não pareceu que tinha... eles não pareceram muito humanos, eles agiram muito
como se o roteiro dissesse, olha, é isso aqui e vocês têm que fazer isso. A gente não sentiu a naturalidade com como eles foram percebendo e como eles foram evoluindo os pensamentos e as emoções deles. Então, criar uma empatia e mostrar isso na prática, sabe? A gente vendo cada mudança de decisão, o recuo dos personagens, caso eles não tenham certeza, tenham medo, ou não tenham habilidade física, acho que não conseguem, esse tipo de coisa. E não serem perfeitos. E que nem o cara o protagonista do Tower of God, ele não fez nada por mérito dele exatamente no primeiro episódio. Ele foi ou ajudado por alguém, ou magicamente, sabe, apareceu um poder do protagonismo ali. E, sei lá, isso ajudou a eu não me conectar muito com ele, porque eu não senti tanto esforço, eu não senti tanta dificuldade, sabe? A parte que eu mais me conectei, nem que minimamente, foi o minuto ali que apareceu a história dele com a menina que é importante pra ele. Esse momento era o que deveria ter sido o foco. Então eu aconselho a começar com coisas pequenas e colocar detalhes bem aos poucos durante a história, sabe? Pra gente ir se acostumando e ir deixando sempre esse tom de mistério que faça com que a gente tenha vontade de ir atrás, né? Uma dica, por exemplo, para manter a atenção logo, porque você pode pensar, mas se começar muito calmo, o leitor ele pode não querer ver o resto. Você pode tentar fazer aquela estratégia de usar uma história já em curso, né, uma cena de uma história já em curso, e aí a gente ir tentando entender aos poucos o que está acontecendo, ou um flash forward, que é uma cena do futuro, e aí depois volta pro passado pra gente tentar entender como chegou naquele futuro. Aí pode chegar naquele futuro no final do episódio, sabe? E tenha cuidado com a ação, que nem Digimon, que tentou colocar muita ação, e aí, né, deixou os personagens de lado. Eu aconselharia, por exemplo, você pode colocar uma cena de ação logo no começo, que não seja muito grandiosa. Uma cena de ação rápida, e aí depois contar a história, desenvolver o personagem, apresentar os conceitos, e aí lá pro final você fecha com uma cena de ação também. Mas nesse meio todo, né, tenta fazer algo mais simples, que a gente possa absorver com calma, porque é uma história nova, então a gente quer entender o que está acontecendo ali. Se jogar um monte de detalhes, a gente não vai entender muito bem. Então eu aconselho a evitar tantos detalhes. E no geral é isso. São pequenas dicas que não são regra para todas as situações. Depende muito da história, depende muito do estilo. Então, são apenas dicas. E explicações de por que eu acho que o começo é tão difícil. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E esse vídeo tinha a intenção de ser meio que numa tacada só, sem muitos cortes, então eu meio que já vou parando por aqui. E realmente vou tentar continuar trazendo mais vídeos assim. Digam aí nos comentários se vocês acharam interessante, se vocês acham que vale a pena. E deixem o curtir, compartilhem, todas aquelas situações, sabe? Se inscrevam, indiquem pra alguém. E, se possível, dê uma olhada no meu mangá, The Hunters, que ele tá cada vez mais perto de eu soltar novidades dele. E, enquanto isso, vocês podem conferir gratuitamente ele online. É só digitar. Sinceramente, só digitar nos sites de busca, Google, enfim, The Hunters, T-Hunters. Eu acho que vou colocar uma legendinha no mínimo aqui pra vocês. Então é isso, muito obrigado mesmo. Eu tô fazendo esses vídeos porque, né, tá sendo uma experiência que tá me trazendo, sei lá, um sentimento bom, assim, de ver a reação das pessoas, de como vocês estão gostando. E sim, deu uma tremida na câmera porque eu bati aqui no suporte. Enfim, então, se não for pedir muito, vocês podem deixar comentários aí, que eu gosto muito e tento responder todo mundo. Tá legal? E vou continuar tentando dividir minha experiência com vocês. Então é isso. Até o próximo episódio. Falou!